apresentamos a estrutura do módulo de gestão de processos do MXM Web Manager. Organizamos esta apresentação nos seguintes tópicos: introdução, tipos de requisição, cadastros, processos, utilitários. O módulo de gestão de processos tem como objetivo gerenciar a aprovação de todas as requisições da empresa, garantindo que os processos de compras, pagamentos e requisições internas de materiais e serviços sejam realizados com base nas regras estabelecidas. Destacamos alguns diferenciais deste módulo: acompanhamento orçamentário online. O fluxo de aprovação é realizado em função de ter ou não disponibilidade orçamentária na conta, centro de custo e projeto. O controle não se restringe somente às requisições de compras. Os pagamentos, tais como folha de pagamento, aluguéis, impostos que não são gerados por compras e requisições de estoque, também passam por um fluxo de aprovação. A sua operação é totalmente integrada online com os módulos de compras, contrato de compras, contas a pagar, tesouraria, estoque e orçamento. O fluxo de aprovação é controlado em função do organograma da empresa e os centros de custos pelos quais cada área é responsável. A criação das regras de aprovação é muito flexível e atende a um nível bem sofisticado de operação. Outro recurso muito importante e fundamental para a segurança da empresa é a homologação de cadastros. Todo o cadastro que envolve regras para ser válido deve necessariamente ser homologado, criando a segregação de função. O módulo de gestão de processos disponibiliza as seguintes rotinas para requisições: interna, compra, pagamento, tesouraria, adiantamento. A requisição de compra segue o seguinte fluxo de processo: o requisitante gera a requisição. O sistema consulta o orçamento dos centros de custos e itens da requisição e seleciona a regra de aprovação. No fluxo de aprovação, os aprovadores são notificados por e-mail das requisições que eles têm que aprovar. Se a requisição for reprovada, o sistema notifica o requisitante. Se a requisição for aprovada, o sistema verifica se existe contrato de compra para os itens da requisição. Existindo contrato, é gerado automaticamente o pedido de compra. Caso contrário, a requisição é liberada para o processo de compras. Todos os dados da requisição e aprovações são armazenados na base de dados. A requisição de pagamento é aplicada a eventos que geram o contas a pagar sem que tenha ocorrido um processo de compra, como, por exemplo, pagamento da folha, impostos, luz, água ou telefone, e segue o seguinte fluxo de processo. O processo pode ter início através do registro do protocolo do recebimento do boleto de cobrança por uma área centralizada que faz o registro prévio do documento. Este recurso permite que o financeiro já tenha o conhecimento do contas a pagar recebido, evitando documentos perdidos pela empresa. Ao fazer o protocolo, o responsável por gerar a requisição de pagamento é notificado e providencia o registro da requisição de pagamento. O protocolo não é um processo obrigatório. O registro da requisição pode ser realizado diretamente pelo requisitante. Em seguida, o sistema consulta o orçamento e seleciona a regra de aprovação em função da natureza do evento. Os aprovadores são notificados e se inicia o fluxo de aprovação. Se a requisição for reprovada, o sistema notifica o requisitante da reprovação. Se a requisição for aprovada, o contas a pagar é gerado automaticamente e o histórico da requisição é armazenado. As requisições de tesouraria têm como objetivo aprovar o saque de dinheiro para um caixa ou a transferência para uma conta corrente. O processo tem início com a geração da requisição. Pelos parâmetros informados, o sistema seleciona a regra de aprovação e notifica os aprovadores com base na regra. Se a requisição for reprovada, o requisitante é notificado.
Aprovada a requisição, esta fica disponível para a tesouraria realizar o pagamento. Os dados históricos ficam armazenados no sistema. As requisições de adiantamento têm como objetivo aprovar o adiantamento para um fornecedor ou colaborador da empresa. O processo tem início com a geração da requisição de adiantamento. Em seguida, o sistema seleciona a regra de aprovação e notifica os aprovadores. Concluído o fluxo de aprovação, se a requisição for reprovada, o sistema notifica o requisitante da reprovação. Se a requisição for aprovada, o sistema gera automaticamente o registro de adiantamento e armazena os dados para histórico. As requisições internas são utilizadas para pedidos de serviços internos, tais como a instalação de um equipamento ou manutenção de uma sala e para requisições de materiais ao estoque. Um aspecto muito importante é que esta requisição garante que toda a movimentação do estoque seja realizada através de uma requisição aprovada, garantindo a rastreabilidade da sua movimentação. O processo tem início na geração da requisição interna. Em seguida, o sistema seleciona a regra de aprovação e notifica os aprovadores. Concluído o fluxo de aprovação, se a requisição for reprovada, o sistema notifica o requisitante da reprovação. Se a requisição aprovada for de material, o estoque tem acesso à requisição para atender o material solicitado. Caso a requisição seja de serviço, a área presta o serviço e dá baixa na requisição. Todos os dados da requisição são armazenados na base de dados. Para gerenciar o processo das requisições, o sistema necessita dos seguintes cadastros. Estrutura funcional. É o principal cadastro deste módulo e representa o organograma da empresa. Para facilitar a parametrização das regras de aprovação, o sistema se baseia nas posições funcionais e não nas pessoas, tendo em vista que é normal haver mudança nos cargos pela sua saída da empresa ou mudança de área. Categoria funcional. A categoria funcional representa a visão horizontal do organograma. Por exemplo, nível de diretoria, gerência, coordenação ou funcional. A sua função é possibilitar a criação de regras de aprovação genéricas, onde é necessária a aprovação de um diretor, e não um diretor específico. Regras. O cadastro de regras permite que sejam cadastradas quantas regras forem necessárias para atender às normas da empresa. Usuários. São as pessoas que solicitam ou aprovam as requisições e estão relacionadas na estrutura funcional ou se subordinam a uma posição funcional. Tipo de requisição. É um cadastro muito importante que determina a natureza do que está sendo requisitado. Através do tipo de requisição são definidas as regras de aprovação e as áreas que podem utilizá-las. Por exemplo, uma pessoa da administração não pode requisitar matéria-prima. Grupo de pagamento. O grupo de pagamento representa a conta contábil na qual o tipo de requisição que está sendo realizada será contabilizada e a conta orçamentária em que o saldo deve ser validado. Centro de custo representa o departamento da empresa. O saldo orçamentário é validado também por centro de custo. Projeto. As requisições podem ser apropriadas por projeto, assim como a validação do saldo orçamentário. Materiais, bens e serviços. Nas requisições de compra e internas, são especificados os itens de estoque, imobilizado e serviços das requisições. O cadastro de estrutura funcional contém as informações: a empresa a qual a estrutura funcional pertence, o código e descrição da estrutura, a categoria funcional da estrutura, por exemplo, se é um cargo de direção ou gerência, entre outros. Os usuários podem ter regras de aprovação associadas à sua posição, ou seja, qualquer tipo de requisição que ele faça é aprovada pela sua regra pessoal. Os centros de custos pelos quais ele é responsável. O cadastro de categoria funcional é composto pelo código e pela descrição da categoria.
O cadastro de regras contém as informações: o código, a descrição e as regras por faixas de valores. A lógica para a criação das regras se baseia em duas condições. Primeira, nível funcional superior. Segunda, estrutura funcional. Estas condições podem ser combinadas. Veja a seguir como as regras são estruturadas. Quantidade de aprovações por nível funcional superior. Representa o número de níveis do organograma que o sistema deve subir, a partir da posição do requisitante. O organograma é hierárquico e você pode informar a quantidade de aprovações dos níveis superiores que forem necessárias. Por exemplo, o tesoureiro é o requisitante. Se no campo quantidade de aprovações de nível superior for informada a quantidade 1, significa que o gerente financeiro é o aprovador da requisição. Se a quantidade informada for 2, significa que o gerente financeiro é o primeiro aprovador e o diretor financeiro é o segundo aprovador. Se a quantidade informada for 3, significa que o presidente é o terceiro aprovador. Não existe limite para a quantidade de aprovadores. O sistema encerra quando chega ao nível mais alto, neste caso, o presidente. Aprovação por nível funcional. Nesta opção, são informados a quantidade de aprovações e especificamente os cargos aprovadores. Por exemplo, para a aprovação da compra de um computador, não importa quem é o requisitante. A regra estabelece que para compras até R$100 mil, a quantidade de aprovações por nível funcional deve ser igual a 2, ou seja, 2 aprovações, sendo uma do diretor financeiro e outra do diretor comercial. Para compras acima de R$100 mil, a quantidade deve ser igual a 3, ou seja, 3 aprovações, sendo uma do diretor financeiro, outra do diretor comercial e outra do presidente. Existem diversas outras opções, tais como combinar aprovações superiores com cargos específicos, determinar a sequência de aprovações e outros detalhes que são descritos no treinamento detalhado desta rotina. O cadastro de usuários contém as seguintes informações. No módulo de gestão de processos são necessários apenas o código, o nome, o e-mail e se ele é qualificado na estrutura funcional. Este flag é importante, pois podem haver usuários do sistema que não são colaboradores e, portanto, não podem ser alocados na estrutura funcional. O cadastro de tipo de requisição contém as informações: o código e a descrição. O setor que irá atender a requisição, por exemplo, compras, TI, Secretaria-Geral. O tipo de requisição, que define a natureza da operação e dos itens que poderão ser selecionados nas requisições. As regras de aprovação. O tipo de pedido gerado quando a requisição for de compra. Os grupos de pagamento relacionados, quando a requisição for de pagamento, adiantamento ou tesouraria. O cadastro de grupo de pagamento contém as informações: o código e a sua descrição. Os parâmetros de impostos, contas contábeis e centros de custos relacionados à natureza do grupo de pagamento. O cadastro de centro de custos contém as informações: o código do plano, o código do centro de custo e a descrição. O tipo da conta, sintética ou analítica. Os GRIs para relacionamento com outros planos de centros de custo. E o relacionamento com as estruturas funcionais, definindo os centros de custos pelos quais cada estrutura responde. Desta forma, o usuário só pode utilizar os centros de custos relacionados na apropriação das suas requisições. O cadastro de projetos é composto pelo código e descrição. Destacamos os seguintes processos deste módulo. Requisição de compras. Através desta rotina são realizadas as requisições para a compra de materiais, bens ou serviços da empresa. Requisição de pagamento. Esta rotina é utilizada para a criação das requisições de itens que não são originados de compras,
tais como energia elétrica, telefone, aluguéis, pagamento da folha, impostos, entre outros. Requisição de adiantamento. Nesta rotina são criadas as requisições de adiantamento para fornecedores e colaboradores como, por exemplo, para viagem. Requisição de tesouraria. Através desta rotina são feitas as requisições para pagamentos realizados diretamente pela tesouraria, sem a provisão de contas a pagar. Requisição interna. É utilizada para a criação das requisições de serviços, tais como manutenção de uma sala, instalação de um equipamento ou requisições de materiais ao almoxarifado. Aprovação de requisição. Esta rotina é utilizada para aprovar as requisições, reunindo todas as aprovações em uma só tela. Protocolo de recebimento de título. Esta rotina é utilizada para registrar os documentos a pagar recebidos pela empresa por correio ou portador, permitindo o controle, pelo financeiro, dos documentos a pagar ainda não registrados oficialmente no sistema. Controle de status e responsabilidade de protocolo. Esta rotina permite acompanhar o andamento dos protocolos de títulos, indicando se eles ainda estão pendentes ou se já foram registrados para pagamento. Baixa de protocolo. Através desta rotina, são cancelados os protocolos de títulos registrados indevidamente. Por exemplo, documentos que não eram da empresa ou faturados indevidamente pelo fornecedor. Alocação de usuário na estrutura funcional. Visando a segregação de função, esta rotina é utilizada para relacionar a pessoa que ocupa um cargo na estrutura funcional. Alocação de subordinação funcional. Esta função é utilizada para relacionar funcionários que não possuem posição na estrutura funcional e se subordinam a um determinado cargo. Por exemplo, o organograma da empresa pode ter, como último nível, a gerência contábil. Para que os colaboradores da sua área possam fazer as suas requisições, eles deverão estar subordinados à gerência para que o sistema possa criar os fluxos de aprovação. Destacamos os seguintes campos da requisição de compras. O número da requisição, que é gerado automaticamente pelo sistema quando o campo for deixado em branco. O tipo da requisição, que define os tipos de itens que podem ser selecionados e a regra de aprovação. O requisitante, que é o usuário logado, podendo ser o próprio requisitante ou usuário delegado. Caso o usuário acumule posições funcionais, ele pode definir para qual posição ele está requisitando. O valor da requisição, ou seja, o teto que o requisitante estabelece para comprometer do seu orçamento nesta compra. Os itens de que ele necessita. Destacamos a seguir os seguintes campos da requisição de pagamento. O número, que também pode ser um sequencial automático gerado pelo sistema. O tipo de requisição, que classifica a requisição e a regra de aprovação. O setor, a empresa, o requisitante e a posição funcional. Os dados do título a pagar, com as informações do fornecedor, condição de pagamento e demais dados necessários para a geração do título a pagar. Apropriação do pagamento. Destacamos as seguintes informações da requisição de adiantamento. O tipo da requisição, que define os parâmetros contábeis e a regra de aprovação. O requisitante, que é o usuário logado, podendo ser o próprio requisitante ou usuário que foi delegado para a sua posição funcional. O valor do adiantamento. A apropriação, ou seja, a natureza contábil a que este adiantamento se refere. O processo de requisição de tesouraria contém as informações. O número da requisição. O tipo de requisição, utilizado pelo sistema para identificar a regra de aprovação e classificar a requisição. O setor e a empresa. O requisitante e a posição funcional. Os dados do pagamento que será realizado. As apropriações contábil e fiscal, através do grupo de pagamento. O processo de requisição interna contém as seguintes informações. O número da requisição. O modelo que se baseia em templates de requisições,
com itens previamente cadastrados que ocorrem frequentemente. O tipo de requisição, utilizado pelo sistema para identificar a regra de aprovação e classificar a requisição e os itens que podem ser requisitados. O requisitante e a posição funcional. Os itens requisitados, que podem ser materiais ou serviços. Caso seja informado um modelo, o grid é preenchido automaticamente e o usuário pode adicionar ou excluir itens e alterar as quantidades. O processo de aprovação de requisição é bastante completo. Permite que o aprovador, que é o usuário logado, visualize todos os dados da requisição, o histórico de compra de um item, o fluxo de aprovação, ou seja, quem já aprovou e quem falta aprovar, além de documentos anexos. As requisições que excederam o orçamento são exibidas em vermelho. Somente são exibidas as requisições pendentes de aprovação e de uma só vez. É possível visualizar as requisições de compras, pagamento, tesouraria, adiantamento e interna, evitando que se tenha que usar diversas rotinas de aprovação. O protocolo de recebimento de títulos contém as seguintes informações: o código do protocolo e a sequência. A empresa, o código do pedido de compra e o documento que está sendo protocolado. O requisitante, ou seja, a pessoa da empresa para quem este protocolo será direcionado. Os demais dados do documento recebido. O controle do status e responsabilidade de protocolo permite acompanhar se já foram geradas as requisições dos protocolos ou alterar seu requisitante, caso este tenha sido informado errado ou por qualquer outra necessidade. Na baixa de protocolo são informados o código e a sequência do protocolo. Em seguida, o sistema exibe os dados da requisição para conferência do usuário. Após confirmar as informações do protocolo, o usuário grava a baixa. Na alocação de usuários na estrutura funcional são informados a empresa e a estrutura funcional a ser utilizada. O usuário que irá ocupar esta função. Esta rotina é separada do cadastro de estrutura funcional, de forma a possibilitar a segregação de função. Sugerimos que ela seja operada pelo RH da empresa. Na alocação da subordinação funcional são informados a empresa, o usuário e a estrutura a qual este usuário será subordinado. O módulo conta com os seguintes utilitários. Delegação de alçada. Possibilita que o usuário delegue para outro usuário a permissão de fazer requisições ou aprovações em seu nome, sem que ele tenha que fornecer a sua senha para esta pessoa. Além disso, o sistema registra as ações que o usuário delegado realizou, permitindo rastreabilidade e compliance do processo. Delegação de alçada por nível superior. Quando um colaborador, por esquecimento ou por um evento inesperado de saúde ou viagem, se ausenta da empresa e não delega a sua alçada para outra pessoa, o seu superior pode fazer a delegação das suas funções, para que os processos da empresa não parem. Delegação de alçada por empresa e estrutura funcional. Esta rotina tem a mesma função da delegação de alçada por nível superior, com a diferença de que, aqui a delegação é realizada por empresa e estrutura funcional. Delegação de direito dos usuários sem acesso ao sistema. Esta rotina permite que usuários que não têm acesso aos módulos do MXM Web Manager utilizem as rotinas de requisição. Esta necessidade ocorre, por exemplo, com os terceirizados ou os colaboradores da área de manutenção e limpeza. Cancelamento de delegação de alçada. Esta função cancela a delegação realizada, mantendo o histórico e a rastreabilidade do processo. Cancelamento de delegação de alçada por nível superior. Esta função cancela a delegação realizada, mantendo o histórico e a rastreabilidade do processo. Aqui você observa a tela da rotina de delegação de alçada. Esta tela corresponde à rotina de delegação de alçada por nível superior.
Aqui você observa a tela da rotina de delegação de alçada por empresa e estrutura funcional. Esta é a tela de delegação de direito dos usuários sem acesso ao sistema. Esta rotina se refere ao cancelamento de delegação de alçada. E aqui você vê a tela de cancelamento de delegação de alçada por nível superior. Para conhecer melhor todas as rotinas do módulo Gestão de Processos, acesse as apostilas e ou vídeos disponíveis no Centro de Treinamento da MXM. Qualquer dúvida, entre em contato com nossa central de ajuda através do site www.mxm.com.br ou pelo telefone 21 32 33 2300. Bons estudos!